O sol já despontava no horizonte, banhando de tons dourados as colinas verdejantes que cercavam Gibeá. Saul, um homem de estatura imponente e beleza singular, franzia a testa, a preocupação vincando sua face habitualmente serena. Suas jumentas, animais teimosos e essenciais para o trabalho de seu pai, Cis, haviam se extraviado na véspera, e horas de busca pelos arredores não haviam trazido qualquer sinal de seu paradeiro. Ao seu lado, um servo mais jovem de compleição franzina e olhar apreensivo acompanhava seus passos hesitantes pelos campos cobertos de orvalho. Já vasculhamos as pastagens ao norte e os olivais na encosta leste, murmurou Saul, a voz carregada de um crescente desânimo. Onde essas teimosas podem ter se metido? O servo mordeu o lábio inferior, ponderando por um instante antes de se pronunciar. Mestre Saul, disse ele hesitante, ouvi dizer que o profeta Samuel, que reside em Ramá, possui uma sabedoria incomum. Muitos o consultam, não apenas para questões espirituais, mas também para encontrar coisas perdidas. Uma réstia de esperança surgiu nos olhos do jovem servo. Talvez ele possa nos guiar. Saul parou, contemplando a sugestão. Samuel. O nome ecoava com um peso de respeito e reverência em toda a Israel. O último dos juízes, um homem que falava com a voz de Deus. A ideia de buscar sua ajuda para um assunto tão mundano quanto jumentas perdidas parecia-lhe um tanto descabida. No entanto, o tempo se esgotava e todas as outras opções haviam se esvaído. Com um suspiro resignado, Saul assentiu. Seja como for, disse ele, a decisão finalmente tomada. Vamos a Ramá. Se alguém pode nos ajudar a encontrar essas criaturas, talvez seja o profeta Samuel. A jornada até Ramá consumiu boa parte da manhã. Ao se aproximarem da cidade, Saul e seu servo notaram uma movimentação incomum. Uma multidão se aglomerava em uma praça aberta e a voz grave e eloquente de um homem ecoava pelos arredores. É ele, murmurou o servo, indicando com um aceno de cabeça a figura imponente no centro da multidão. O profeta Samuel. Saul observou o homem. Samuel era um ancião de barba longa e alva. Seus olhos, apesar da idade, pareciam carregar uma profundidade penetrante. Ele gesticulava com fervor enquanto falava, e a multidão o ouvia em silêncio reverente, enquanto Saul hesitava em se aproximar, tentando discernir o momento mais oportuno para interromper o profeta. Os olhos de Samuel se voltaram diretamente para ele, como se o tivessem avistado no meio da multidão. Por um instante, Saul sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação inexplicável de ser observado e reconhecido de uma maneira singular. Para sua surpresa, Samuel fez um gesto com a mão, como se o chamasse. Um murmúrio percorreu a multidão, enquanto as pessoas abriam caminho, permitindo que Saul e seu servo se aproximassem. Você é Saul, filho de Cis? Perguntou Samuel, sua voz surpreendentemente forte e direta. Saul, um tanto desconcertado por ter sido reconhecido sem sequer se apresentar, apenas conseguiu assentir com a cabeça. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Samuel. Não se preocupe com as jumentas perdidas de seu pai, disse o profeta, suas palavras ecoando com uma certeza enigmática. Elas já foram encontradas. Saul trocou um olhar confuso com o servo. Como Samuel poderia saber? E por que ele parecia tão pouco interessado no motivo de sua vinda? Antes que pudesse formular qualquer pergunta, Samuel o convidou com um aceno de cabeça. Venha comigo. O Senhor tem uma missão para você. Samuel conduziu Saul e seu servo para sua residência, um lar simples, mas que exalava uma atmosfera de paz e reverência. Dispensando o servo com um gesto amigável, o profeta levou Saul a um aposento mais reservado. Ali, sobre uma mesa rústica, repousava um chifre de azeite, cujo aroma sutil perfumava o ar,
Um silêncio carregado de expectativa preencheu o cômodo enquanto Samuel pegava o chifre com cuidado. Seus olhos fixos em Saul transmitiam uma solenidade que ia além de qualquer encontro casual. Saul, filho de Cis, começou Samuel, sua voz agora mais baixa, quase um sussurro reverente. O Senhor, o Deus de Israel, enviou-me a você. Saul observava o profeta com uma mistura de curiosidade e apreensão, sem conseguir decifrar o significado daquela convocação inesperada. Então, com gestos lentos e deliberados, Samuel destampou o chifre e derramou o azeite sobre a cabeça de Saul. O líquido morno escorreu pelos seus cabelos, ungindo-o com uma fragrância rica e terrosa. Com este óleo, prosseguiu Samuel, sua voz agora ecoando com uma autoridade divina. O Senhor o ungiu como líder sobre a sua herança. Você libertará o meu povo das mãos dos seus inimigos ao redor. O clamor do povo chegou ao Senhor e ele o escolheu para guiá-los. Saul permaneceu imóvel, a mente turbilhando com a magnitude daquelas palavras. Ele, um simples pastor, elevado a uma posição de tamanha responsabilidade. Era algo quase inacreditável. Samuel depositou o chifre vazio sobre a mesa e fixou seus olhos penetrantes em Saul. Este é o sinal, disse ele com ênfase. O Espírito do Senhor se apoderará de você, e você profetizará com eles e será transformado em outro homem. Saul sentia o peso da unção, não apenas físico, mas também uma sensação estranha e poderosa percorrendo seu corpo. Uma vaga compreensão da tarefa que lhe fora designada começava a surgir em sua mente, misturada com uma profunda sensação de inadequação. Lembre-se, Saul, concluiu Samuel, sua voz agora carregada de um tom solene. Esta unção é um chamado à obediência. O seu reinado dependerá da sua fidelidade ao Senhor. A notícia de uma grande assembleia convocada por Samuel em Mispa correu por toda a Israel como um vento veloz. Tribos de todas as partes da terra se reuniram, ansiosas para saber o propósito daquela convocação extraordinária. A atmosfera estava carregada de expectativa e um certo grau de apreensão, pois a liderança de Israel havia repousado sobre os ombros dos juízes por gerações. A ideia de um rei era nova e, para alguns, inquietante. Samuel, com sua presença imponente e voz autoritária, dirigiu-se à multidão reunida. Ele falou sobre o desejo do povo por um rei, um líder visível que os guiasse em batalha e os julgasse com justiça, à semelhança das nações vizinhas. Relutantemente, e após buscar a orientação divina, Samuel havia concordado em atender ao clamor do povo. Então, chegou o momento da escolha. Samuel instruiu que as tribos se aproximassem, uma por uma, e que o Senhor manifestaria sua escolha através do sorteio. A tensão na multidão era palpável enquanto o processo se desenrolava. A tribo de Benjamim foi escolhida, e dentro da tribo, a família de Matri foi designada. Finalmente, o foco se estreitou sobre Saul, filho de Cis. Mas quando seu nome foi anunciado, Saul não estava entre os presentes. Uma onda de murmúrios percorreu a assembleia. Onde estava o homem escolhido por Deus? Mensageiros foram enviados apressadamente para procurá-lo. Para surpresa de todos, Saul foi encontrado escondido entre a bagagem. Envergonhado e ainda lutando para assimilar a magnitude da situação, ele havia se encolhido, tentando evitar os holofotes daquela escolha divina. Quando o encontraram e o trouxeram à presença da multidão, um silêncio reverente caiu sobre Mispa. Saul, com sua alta estatura e porte régio, destacava-se entre todos. Samuel o apresentou ao povo. "Vejam aquele que o Senhor escolheu", exclamou Samuel, sua voz ecoando com força. "Não há ninguém como ele entre todo o povo." E então, como uma onda uníssona, um clamor de alegria e aceitação irrompeu da multidão. "Viva o rei!
gritaram em uníssono, suas vozes ecoando pelas colinas de Mispá: "Viva o rei Saul!" Saul, ainda um tanto atordoado pela rapidez dos acontecimentos, curvou a cabeça em reconhecimento, o peso da coroa invisível começando a se fazer sentir sobre seus ombros. A breve euforia da coroação em Mispá logo deu lugar a uma sombria realidade. Mensageiros exaustos chegaram a Gibeá, trazendo notícias alarmantes da cidade de Jabes-Gileade, localizada além do Rio Jordão. A cidade estava sitiada por Naás, o rei dos Amonitas, um líder cruel e implacável. As exigências de Naás eram brutais e humilhantes. A rendição incondicional e a perfuração do olho direito de cada habitante de Jabes-Gileade. Essa mutilação não apenas os incapacitaria para a guerra, mas também serviria como um símbolo perpétuo da subjugação de Israel aos Amonitas. O terror tomou conta dos habitantes de Jabes-Gileade, que, desesperados, enviaram mensageiros a todas as tribos de Israel em busca de ajuda. A notícia da ameaça amonita e da humilhante exigência chegou a Saul enquanto ele retornava a Gibeá, arando seus campos. A visão dos mensageiros aflitos e a descrição da situação desesperadora incendiaram algo dentro dele. O Espírito de Deus se apoderou de Saul com poder, e uma fúria santa tomou conta de seu coração. Num acesso de indignação, Saul tomou uma junta de bois e a cortou em pedaços. Enviou mensageiros a todas as regiões de Israel, levando consigo os pedaços do animal como um chamado visceral à ação. A mensagem era clara e inequívoca: quem não seguir Saul e Samuel para a batalha terá seus bois feitos da mesma forma. O impacto daquele ultimato foi imediato e avassalador. O temor do Senhor caiu sobre o povo, e homens de todas as tribos se reuniram em Bezeque, prontos para lutar sob a liderança do recém-ungido rei. Em pouco tempo, um exército considerável, 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá, estava reunido, ansioso por vingança e pela libertação de seus irmãos em Jabes-Gileade. Saul, antes um pastor hesitante, agora se encontrava à frente de uma força formidável. Sua liderança forjada na urgência da crise e na unção divina que o impulsionava. O primeiro teste de seu reinado havia chegado, e a resposta de Israel demonstrava uma unidade e determinação há muito adormecidas. Ao amanhecer do dia seguinte, Saul liderou seu exército em direção a Jabes-Gileade. Dividindo suas forças em 3 companhias, ele planejou um ataque surpresa, aproveitando a vulnerabilidade dos amonitas, que certamente não esperavam uma resposta tão rápida e contundente. O ataque ocorreu durante a vigília da manhã, antes que o sol estivesse alto. As tropas de Saul caíram sobre o acampamento amonita, com a fúria de uma tempestade, pegando o inimigo completamente desprevenido. O caos se instalou entre os amonitas, que, sonolentos e desorganizados, não conseguiram oferecer resistência eficaz. A batalha foi breve e decisiva. Os israelitas, impulsionados pela indignação e pela liderança enérgica de Saul, massacraram os amonitas. A vitória foi esmagadora, com poucos sobreviventes inimigos escapando da fúria dos israelitas. Jabes-Gileade foi libertada, e seus habitantes, que já se preparavam para a mutilação e a humilhação, foram tomados por uma alegria indescritível. A notícia da vitória de Saul se espalhou rapidamente por toda a Israel. O homem que havia sido escolhido rei de forma tão inesperada e que inicialmente hesitara em aceitar o chamado, agora se mostrava um líder corajoso e eficaz, capaz de unir as tribos e derrotar os inimigos de Israel. A vitória em Jabes-Gileade serviu como uma poderosa legitimação do reinado de Saul. As dúvidas iniciais sobre sua capacidade foram dissipadas pela demonstração de sua liderança inspirada e pelo favor divino que parecia acompanhá-lo. O povo, aliviado e grato,
agora o via como um libertador, o rei que Deus havia prometido. Samuel, que havia ungido Saul com tantas ressalvas, testemunhou com satisfação o impacto daquela primeira vitória. A união das tribos sob a liderança de Saul era um passo crucial para a segurança e a prosperidade de Israel. Em Gilgal, o povo se reuniu novamente, e ali, na presença de Samuel, eles reafirmaram o reinado de Saul. A cerimônia foi marcada por sacrifícios de paz e ações de graças ao Senhor, celebrando a nova era que se iniciava para Israel sob o comando de seu primeiro rei. Algum tempo depois, quando a ameaça imediata dos amonitas havia sido debelada, Samuel convocou Saul para se encontrar com ele em Gilgal. Era um lugar de significado histórico, onde importantes alianças haviam sido firmadas e atos solenes realizados em nome do Senhor. Espere por mim em Gilgal por 7 dias, instruiu Samuel a Saul com sua voz grave e penetrante. Eu irei até você para oferecer sacrifícios de holocausto e sacrifícios de paz ao Senhor. E para lhe dar as instruções sobre o que você deve fazer, Saul obedeceu à ordem do profeta e seguiu para Gilgal, onde reuniu seu exército. No entanto, os dias se arrastavam, e Samuel não chegava. A impaciência começou a corroer o ânimo de Saul. Ele observava com crescente apreensão, enquanto seu exército, apreensivo com a crescente ameaça dos filisteus que se concentravam nas proximidades, começava a se dispersar, retornando às suas casas e famílias. O 7º dia se aproximava do fim, e Samuel ainda não havia aparecido. A pressão sobre Saul aumentava a cada instante. Ele temia perder o restante de suas tropas e se encontrar vulnerável diante do inimigo filisteu. Em seu desespero, Saul tomou uma decisão impulsiva e desobediente. Tragam o holocausto e os sacrifícios de paz para mim, ordenou Saul aos sacerdotes presentes. E, desconsiderando a instrução explícita de Samuel, ele próprio ofereceu o holocausto ao Senhor. Assim que Saul terminou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou a Gilgal. O rosto do profeta estava carregado de uma severidade que Saul nunca havia testemunhado antes. "O que você fez?" perguntou Samuel, sua voz ecoando com uma mistura de tristeza e indignação. Saul tentou se justificar, explicando a dispersão de seu exército e seu temor de enfrentar os filisteus, sem ter buscado a bênção do Senhor através do sacrifício. "Eu vi que o exército estava se dispersando", argumentou Saul, sua voz hesitante, "e que você não havia chegado no tempo determinado, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas. Então eu pensei, agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu não implorei o favor do Senhor. Por isso, me senti compelido a oferecer o holocausto." O silêncio que se seguiu à explicação de Saul era pesado e carregado de presságio. Samuel fitava o rei com um olhar penetrante, sua decepção quase palpável. "Você agiu como um tolo", declarou Samuel, sua voz agora firme e acusatória. "Você não guardou o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Se você tivesse obedecido, o seu reino teria sido estabelecido sobre Israel para sempre." As palavras do profeta atingiram Saul como um golpe físico. A realização da gravidade de sua desobediência começou a se instalar em sua mente, obscurecendo o alívio momentâneo que ele havia sentido ao oferecer o sacrifício. "Mas agora", continuou Samuel, sua voz carregada de uma tristeza profética, "o seu reino não permanecerá. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração e o designou líder sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou." Aquelas palavras ecoaram no coração de Saul, plantando a semente de uma insegurança que o assombraria pelo resto de seus dias. A promessa de um reino eterno, que ele talvez inconscientemente acalentasse, havia sido retirada. A desobediência,
Mesmo motivada pelo medo e pela pressão, havia selado seu destino. Samuel se virou, sua postura denotando um profundo desapontamento. Ele não permaneceria mais em Gilgal. A relação entre o profeta e o rei, que havia começado com tanta esperança, agora estava irremediavelmente abalada. Saul tentou argumentar, implorar pelo perdão, mas as palavras de Samuel eram finais. O profeta partiu de Gilgal, deixando Saul sozinho com a amarga constatação de sua falha e a sombria profecia pairando sobre seu reinado. A vitória em Jabes-Gileade, que havia consolidado seu poder, agora parecia pálida diante da repreensão divina e da ameaça de perder o reino para outro. A sombra da desobediência havia se estendido sobre Saul, obscurecendo o brilho de sua ascensão